Bem, meninas, bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai avançar um pouquinho mais no que a gente falou semana passada sobre sistema de jogo. A gente vai entrar num sistema de ataque específico, que é o 4-2. O pessoal fala 4-2 simples, mas esse 4-2 simples ele tem duas variações, tá certo? A gente vai falar uma delas, que é o 4-2 com o levantador na posição 3. Tá ok? Viu semana passada, tá? De uma forma geral, o que é o sistema de jogo? O sistema de jogo vem a ser então essa forma organizada de colocar os atletas em quadra. Até isso não tem segredo, tá? Esses sistemas eles se estendem às várias modalidades coletivas, tá certo? Cada um com a sua característica. E no vôlei a gente tem três principais sistemas de jogo: o sistema de ataque, o sistema de recepção e o sistema de defesa. Hoje a gente vai falar particularmente de um dos sistemas de ataque, tá certo? Então, o sistema de ataque é aquela relação que tem quantos atacantes para quantos levantadores em quadro. A gente já falou que o sistema de ataque mais básico é o 6-0. O que é o 6-0? Eu não tenho especialidades, então eu tenho 6 atacantes para nenhum especialista, e todo atleta que passar pela posição 3 em quadra, ele vai ser o levantador momentâneo, ou seja, naquele rodízio, durante aqueles ralis em que ele estiver na posição 3, ele vai ser o levantador momentâneo. A partir do momento que se tem um rodízio, ele deixa de ser o levantador e o próximo levantador é quem entrar na posição 3. Tranquilo? A gente entender um pouquinho desse sistema 4-2 com levantador na 3, a gente vai ter que retomar alguns conteúdos que a gente já falou. Tá certo? Então, primeiramente, a gente vai relembrar o rodízio. Então, lembrando que o voleibol ele tem 6 posições em quadra. Tá? Lembrando que agora a gente já entende que a posição ela não está fixa na quadra, e sim é o jogador que está naquela posição. Então, tudo vai depender da relação dele com os demais. Que as posições elas são marcadas no sentido anti-horário. Então, vê ali no vermelho, vamos acompanhar o vermelho. Posição 1 no fundo à direita, posição 2 à direita na rede, posição 3 o centro da rede, posição 4 a esquerda na rede, posição 5 a esquerda no fundo e posição 6 o centro no fundo, tá certo? A quadra é dividida, quando fala no fundo e na rede, a gente divide a quadra em duas partes, que é a zona de defesa, posições 1, 6 e 5, e zona de ataque, posição 2, 3 e 4. E o rodízio ele ocorre no sentido horário. Então, toda vez que você recupera a bola, ou seja, você ganha a chance de sacar novamente, de iniciar um rally novamente, a sua equipe tem que fazer um rodízio. Então, da 1 vai para 6, da 6 para 5, da 5 para 4, da 4 para 3, da 3 para 2, e quem está na 2 vai fazer o saque. Junto a isso, nós temos as correspondências, que a gente já falou um pouquinho semana passada, que é o que? É a relação que uma posição tem com a outra, que um jogador de determinada posição tem com a outra, tá certo? Então essa relação ela vai ser vista um pouquinho mais a fundo hoje quando a gente falar do sistema 4-2. Então a ideia da relação é que tipo, o jogador que está na 1, a posição 1, ele tem que estar mais longe da linha central do que o jogador 2, e ele tem que estar mais próximo da linha lateral direita do que o jogador da posição 6. Só isso, eles podem estar quase na mesma linha. Se o jogador da posição 1 ele tiver um pé mais próximo à linha lateral direita do que o jogador da posição 6, já está correto. Tá certo? A gente vai ver um pouquinho quando a gente entrar no sistema. Mais desse sistema de ataque 4-2 com o levantador na 3, então algumas características. Volto a frisar, 4-2 simples, ele tem o 4-2 com o levantador na 3 e o 4-2 com o levantador na 2, são dois rodízios simples do 4-2. A gente vai ver o 4-2 com o levantador na 3, tá certo? Então, primeira característica, há jogadores especializados por função, então é o primeiro sistema em que eu especializo algum tipo de jogador, principalmente os levantadores, nesse caso, tá certo? São os especialistas nesse primeiro contato com o 4-2, né? O 4-2 com o levantador na 3. Os primeiros especialistas, eles são os levantadores. Então eu tenho 4 atacantes, nesse caso mais generalistas, e 2 levantadores, tá certo? Não tem infiltração nesse sistema. Lembrando que o que é infiltração? É quando um jogador está na zona de defesa, ele entra na zona de ataque para realizar uma determinada função, tipo o levantador está no fundo, ele entra na zona de ataque, faz a função dele de levantamento e retorna para a zona de defesa, tá certo? Nesse sistema ele só tem trocas. Trocas são aquelas mudanças de posição com outro atleta
dentro da mesma zona, ou seja, essa troca só dentro da zona de ataque, tá certo? Há sempre um levantador na rede, então os levantadores eles vão estar na diagonal, e eu vou explicar mais para frente o que seria essa diagonal, então vai ter em qualquer rodízio, então nas 6 posições do jogo, vai ter um levantador na rede, e o levantador do fundo ele ajuda na recepção do saque, tá? Ele faz parte da recepção e da defesa quando ele estiver no fundo, tá ok? No processo de ensino-aprendizagem, o 4.2 Simples é o sistema que sucede o sistema 6.0, como eu já falei, então é o primeiro que eu ganho algumas especialidades, então os 2 primeiros atletas, ou os 4, que eu tenho dois levantadores reserva, os primeiros atletas a se especializarem são os levantadores, tá certo? Até esse momento eu ainda tenho atacantes mais generalistas, tá bom? Exige uma maior elaboração e discernimento tático dos jogadores, então é óbvio que eu não vou inserir o sistema 4.2 quando eu estou iniciando uma equipe, então como eu preciso de um pouquinho mais de engajamento dos jogadores, eu preciso já estar em desenvolvimento da minha equipe para conseguir colocar esse sistema 4.2, tá certo? Começam a acontecer trocas de posições de forma que determinados jogadores exerçam suas funções específicas. Então lembra que eu falei? Então, o que são as trocas? São as mudanças de posição com outros atletas para que ele exerça sua função específica dentro da mesma zona. Tá certo? Então, nesse caso, o levantador vai fazer a troca de posição com outro atleta dentro da zona de ataque. Tá certo? Não tem infiltração, como já foi dito. Devem ser lembrados todos os critérios que devem ser respeitados para atender à regra do posicionamento, como visto anteriormente. Foi o que eu falei anteriormente, quando a gente reviu um pouquinho de posição, rodízio e principalmente da correspondência entre os atletas. Tá certo? E a denominação 4-2 é devido ao fato de termos 4 atacantes e 2 levantadores, tá certo? Que o sistema de ataque é aquela relação que a gente tem entre número de atacantes e número de levantadores. Então, esse foi um sistema muito utilizado até a década de 70, tá certo? O 4-2 de uma forma geral, tá bom? Na Olimpíada, uma equipe cubana, como eu já falei, ela foi campeã olímpica utilizando o sistema 4-2 na década de 90, se eu não estou enganado, tá certo? Então, mas usou um 4-2 mais sofisticado, que é o 4-2 com infiltração, tá bom? Uma equipe de voleibol no sistema 4-2 simples terá 5 jogadores para receber o saque e 4 jogadores para atacar. Por que 4 para atacar? Porque o levantador do fundo ele não ataca, tá certo? Quando ele estiver na rede, ele faz o papel de levantador. Os levantadores sempre ficarão na diagonal um do outro em quadra, que eu já vou falar. O que são diagonais? Nessa quadrinha com os números vermelhos do lado. Então, o que são diagonais? Diagonal, quando a gente fala em linha, são aquelas linhas que são linhas que se cruzam, vamos dizer assim, né? No vôlei, a gente tem uma relação um pouquinho diferente. Diagonal no vôlei é o quê? É aquela posição que está mais longe uma da outra. Então, um exemplo. O jogador da posição 1, o diagonal dele é o jogador da posição 4. Por quê? Ele tem 2 posições de distância um do outro. Então tem ali, por um lado tem a 3 e a 2, por outro lado tem a 6 e a 5. Então 1 e 4 são diagonais e os 5 e 2 são diagonais. Tá certo? Que tem a 4 e a 3 por um lado, a 1 e a 6 pelo outro. E o 3 e o 6 também são diagonais. Apesar deles estarem na mesma linha ali, numa linha reta, eles são diagonais no vôlei. Por quê? Do 3 para chegar no 6 tem a posição 2 e 1, e do 6 para chegar no 3 tem a posição 5 e 4. Então, dessa maneira, o jogador 1 está no saque, o jogador na posição 1 está no saque, a posição 4 está na rede. Tá certo? Quando um jogador que estava na posição 1 vier para 6, o que estava na 4 vai para 3. Quando o que estava na 6 for para 5, o que estava na 3 vai para 2. Quando o que estava na 2 vier para o saque, consequentemente o que estava na 5 vai para a rede. Por isso que os levantadores têm que estar na diagonal. Tá certo? Ele vai fazer 3 rodízios na rede e 3 rodízios no fundo. 3 rodízios na zona de ataque e 3 rodízios na zona de defesa. Tá ok? O levantador que estiver nas posições da frente, ou seja, da rede, lá na zona de ataque, será o responsável pelo levantamento, e o do fundo de quadra participará da recepção e do saque, mas não vai atacar, como eu falei anteriormente. Não há líbero no sistema 4-2 do voleibol. A ideia é que a especialização do líbero ele comece mais à frente, tá certo? Então não se joga com líbero, porque teoricamente os atacantes, nessa situação são 4 atacantes de extrema, eles sabem realizar o passe. E aí a gente trabalha com 5
Como vai falar abaixo, ó, a defesa se posiciona, né, a recepção se for em forma de W para receber o saque. Sistema de recepção em 5. Então não tem necessidade de trabalhar com um líbero, tá certo? E o sistema de recepção em W a gente já viu na aula passada. A gente vai falar sobre 3 posições, então o que acontece? A gente vai entender o rodízio do 4-2 com o levantador na 3 por 3 posições, tá certo? E depois, quando o outro levantador chegar na rede, as posições vão se repetir e vai ser a mesma movimentação. Então o que eu separei aqui? Tá? Na quadra da esquerda tem as posições por número, então mais ou menos a divisão por posição. E na quadra da direita tem os jogadores que estão nessas devidas posições. Eu marquei com uma margem, né, um contorno azul, os levantadores. Então, os levantadores dessa equipe são a jogadora número 7 e a jogadora número 15, tá certo? E os atacantes são o jogador 10, 18, 8 e 13. Uma característica desse sistema de ataque 4-2 é colocar os dois principais atacantes em diagonal também. Então, se o minha melhor atacante é a jogadora 13, o meu segundo melhor atacante vai ser o 18. Então, eu sempre trabalho na diagonal para ter um atacante forte, tá, em cada passagem da rede. Se eu colocar o 13 na 4 como tá, e o 18, que é a minha segunda melhor atacante, a segunda melhor atacante for o número 10, vai ter uma posição na rede em que nenhum desses atacantes estarão na rede, tá certo? E pode ser que fique difícil para eu realizar o ponto nessa situação, tá ok? Então, por que nós vamos começar o entendimento pela posição 3? Porque como eu quero 4-2 com o levantador na 3, esse é o que tem menos dificuldade. Então a gente vai entender esse para entender os próximos, beleza? Então vamos colocar eles em quadro. Então no vôlei a gente tem duas situações. Uma, como que é esse rodízio do 4-2 com o levantador na 3 pela posição 3. Então quando o levantador está na 3, eu tenho que entender como que funciona esse rodízio quando a minha equipe saca e quando a minha equipe recebe o saque. Tá certo? Então na quadra da esquerda vai estar o posicionamento quando a minha equipe está sacando, então quando a própria equipe está sacando, e na quadra da direita quando a equipe adversária está sacando. Então, primeira coisa, quando a nossa equipe está sacando, o meu jogador ele vai se posicionar para o saque, tá certo? A primeira coisa é o jogador da posição 1 se posicionar para o saque. Depois, como eu estou sacando, a minha primeira ação vai ser o saque, tá? A minha próxima ação vai ser o quê? Vai ser uma tentativa de bloqueio, tá certo? Então, se eu vou sacar, a outra equipe vai receber, vai levantar e vai atacar, a minha próxima ação é um bloqueio. Então eu já vou preparar meus três jogadores de bloqueio. Então eles já vão ficar na rede para tentar fazer esse bloqueio, tá certo? Só que se eu deixar meu fundo de quadra, jogador 8 e 15 assim, o que vai acontecer? Eu tenho espaços da quadra muito vulneráveis, então eu tento dar uma arrumada neles, tá certo? Para que eu tente cobrir a quadra da melhor maneira. Eu ainda estou respeitando aquela relação. Jogador 2, da posição 2, ele está mais próximo da linha lateral direita do que o jogador da posição 7 e está mais perto da linha central do que o jogador 18. Então as regras, elas não foram, apesar de eu não estar mais naquela formação bem básica do vôlei que a gente entende, que é aquela da quadra da direita, eu ainda respeito a correspondência entre os jogadores. Então como é que funciona? A partir do momento que eu sacar, tocar na bola, o jogador, o jogador 18 ele vai entrar na quadra para fazer parte da defesa. Tá certo? Olha lá, sacou, entrou na quadra, então eu tenho os jogadores da zona de ataque prontos para um possível bloqueio e os jogadores da zona de defesa pronto para uma possível defesa. Tranquilo? Quando eu vou receber o saque, eu tenho que primeiro entender algumas características. Primeira coisa, o levantador que está na rede, ele não pode receber o saque. Então, ele vai ficar bem próximo à rede, como ele está ali na posição dele, posição 3, porque ele não pode receber o saque. A outra característica é que a minha defesa trabalha, a minha recepção, ela trabalha numa recepção em W, ou seja, recepção com 5 jogadores. W, ok. A partir do momento que a bola for colocada em jogo, o meu levantador 7 vai ficar na posição dele, porque é um 4-2 com o levantador na 3, ele está na posição dele e ali ele vai permanecer. E os meus dois atacantes da rede são o jogador 13 e o jogador 10.
Então, neste rodízio, o sistema 4-2 com o levantador na 3, ele se assemelha demais com o 6-0. Por quê? Porque o meu levantador está na posição que ele deveria estar. Tá certo? A partir da próxima posição, a gente tem algumas trocas. Então, vamos lá. Realizei o rodízio. Meu levantador que estava na 7, perdão, meu levantador número 7, que estava na rede, no caso, na posição 3, ele veio para a posição 2, e meu levantador que estava no fundo, ele estava na posição 6, ele foi para 5. E assim todos os demais rodaram e permaneceram na posição de jogo, tá certo? Então vamos lá para duas situações. Então, se minha equipe está sacando, como eu falei no rodízio passado, a primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar minha atleta que vai sacar, tá certo? Qual é a minha próxima ação? Então, se eu saco, eu tenho que me preparar já para duas coisas. Uma, me preparo para o bloqueio, tá certo? Coloco meus 3 atacantes na rede e preparo a minha defesa de forma que eu tente distribuir os meus atletas em quadra, tá? De forma que a bola não caia muito facilmente se a bola vier muito rápido para a nossa quadra, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Lembra que a gente falou, eu falei que vão haver trocas. Então, primeira coisa, quando o meu atleta tocar na bola, agora eu vou ter. No rodízio passado eu tinha uma movimentação só. Sacava, o atleta que sacou entrava na quadra para fazer a defesa porque meu jogador levantador já estava na posição 3. Agora meu levantador não está na posição 3. A partir do momento que o minha atleta colocar a bola em jogo, vão haver duas movimentações. O atleta número 10, a atleta número 10, ela vai entrar para defender a quadra. E os jogadores 7, que é meu levantador, e o 13 vão fazer uma troca de posição, deixando o meu levantador justamente na posição que ele tem que ficar. Tá certo? Na posição 3. Então, estou com a bola para sacar, eu realizo a troca e assim vai se permanecer até o final do rally. Então ele pode ficar nessa posição até o final do rally. Por quê? Porque o erro de rodízio e aquela correspondência, elas têm que estar de acordo com a regra antes do contato com a bola do sacador. A partir do momento que o sacador tocar na bola, podem se fazer mudanças aleatórias na quadra, tá certo? Então vai ficar desse jeito, o rally vai continuar, a bola veio para o lado de cá, o jogador 13 vai atacar pela 2, o jogador 8 vai atacar pela 4 e assim continua, tá certo? Agora, quando eu estou recebendo o saque, que é aquela na quadra na direita, então eu vou ter que cumprir aquelas primeiras regras. Primeira coisa, o meu levantador que está na rede, aquele que é responsável pelo levantamento, porque o jogador 15 agora, a função dele é o quê? Receber e defender, somente. Então, o meu jogador que está na posição 2, ela é minha levantadora e não pode, de maneira alguma, receber o saque, porque se ela receber o saque, o que vai acontecer? Eu fico sem levantador na rede, ou seja, sem aquela pessoa especialista no levantamento para colocar a bola para cima. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é eu vou ter que esconder essa atleta de forma que muito difícil que a bola vá nela. Então, onde eu posso colocar essa minha atleta para que ela fique escondida do saque? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela bem no cantinho da quadra, tá certo? Lembrando que ela não pode estar pisando fora da quadra, ali eu deixei em cima da linha, mas é porque aqui fica mais difícil de desenhar, então eu vou colocar ela lá no cantinho da quadra. Então a primeira coisa que eu fiz foi esconder a minha levantadora. Opa, ótimo. A sacadora já não consegue mais sacar nela, tá certo? Então o primeiro passo para entender o rodízio eu já fiz. Então coloquei a minha levantadora lá no canto, escondi ela. O segundo passo é entender que eu tenho que trabalhar com uma recepção em W. Então, e essa tá falha agora. Então, a perninha do W está assim. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o jogador 13, tá certo? E vou afastar ele para completar essa perninha do W. Lembrando, agora sim a gente vai entender aquilo que a gente falou da correspondência. Então, primeira coisa, eu mudei as posições em quadra? Eu mudei assim a relação em quadra daquela básica que a gente conhecia? Sim. Eu mudei a relação entre as jogadoras? Não. Porque ainda o jogador que está na posição 2, que é o jogador 7, a jogadora 7, ela está mais perto da linha lateral direita do que o jogador 13, que é o jogador da posição 3, tá certo? Ele está mais perto da linha lateral direita do que o jogador 13, e ele está mais perto da linha central do que o jogador 10, que é o jogador da posição 1. Até aí, ok.
A jogadora 13, que está na posição 3, ela tem que estar mais perto, né? Ela tem que estar mais longe da linha lateral esquerda do que o jogador da posição 8, tá ok. Ela tem que estar mais longe da linha lateral direita do que o jogador da posição 7, tá ok. E tem que estar mais próximo à linha central do que o jogador da posição 18. Ok, ela está um pouco à frente, então não tem problema, minhas posições estão em ordem. A partir do momento que a equipe coloca a bola em jogo, o meu jogador 7, minha jogadora 7, ela vai correr para o centro da quadra e vai ficar na posição dela. O jogador 13 vai atacar pela posição 2, o jogador 8 vai atacar pela posição 4 e eles vão ficar nessa posição até o final do rally. Vamos supor que a equipe que sacou, a equipe contrária, ganhou um rally. O que eu vou fazer? Tornar na posição que eu estava antes do rally, respeitando a correspondência. A partir do momento que colocar a bola em jogo, eu corro novamente e aí eu termino o rally assim. E aí foi bloquear, vão para a rede, tranquilo. O que eu não posso confundir, que é o que realmente acontece quando a gente está iniciando. A partir do momento que eu for fazer um rodízio, então vamos supor que eu ganhei o rally. Automaticamente o que acontece? A jogadora da 13 vai para 1. E não é isso que acontece. Quem estava na posição 2 é o jogador 7. Então, quando rodar, a minha jogadora, que é a levantadora 7, vai para o saque na posição 1, tá certo? E meu jogador 13, que estava na 3, vem para 2. Consequentemente, minha outra levantadora, que estava na posição 5, vai para 4. Então, a partir de agora, trocam-se os papéis. A levantadora 15, ela será responsável pelos levantamentos e a jogadora levantadora 7, ela só vai fazer os papéis de recepção e defesa, tá certo? Então eu vou lá. Quando a minha equipe vai sacar, então eu já vou fazer tudo de uma vez. Então o que eu faço? Eu preparo a minha equipe. Então eu tenho uma sacadora e a primeira ação na sequência vai ser uma tentativa de bloqueio. Consequentemente, eu tenho que preparar a minha equipe para a defesa. Eu vou fazer? Eu vou preparar tudo isso. A 7 vai sacar, a 15, a 8 e a 13 vão fazer a linha de bloqueio, então, se precisar, vão tentar fazer um bloqueio. A 10 e a 18 vão cobrir a quadra. A partir do momento que a número 7 sacar, eu tenho duas movimentações. A 7 entra na quadra para participar do rally e há uma troca de posição entre a 15 e a 8 para fazer com que a minha levantadora fique na posição 3. Então sacou, colocou a bola em jogo, teve a troca, o rally continua até o final. A minha jogadora 8 ela vai realizar o ataque pela posição 4 e a jogadora 13 vai realizar o ataque pela posição 2 e a levantadora 15 vai ficar no centro. Até que esse rally acabe. Vamos supor que minha equipe ganhe o rally. Outra posição, minha jogadora 15 volta para a posição 4 e a 8 volta para 3. A partir do momento que haver o saque, a troca é realizada normalmente. Tá certo? Quando eu estou recebendo o saque, que é nessa quadrinha da direita, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na posição anterior com a jogadora 7. Só que o que eu vou fazer? Eu vou escondê-la do outro lado da quadra. Então eu vou cumprindo por ordens. Então, primeira coisa, para receber o saque, a minha levantadora ela não pode receber esse saque. Se ela não pode receber esse saque, o que eu vou fazer com ela? Eu vou esconder. Então ela vai ficar. Essa aqui ficou um pouquinho mais fora da quadra, mas lembrem que o rodízio, a jogadora tem que estar dentro da quadra, tá certo? A gente viu lá na nossa aula de regras que se um jogador estiver com o pé fora da quadra, estiver fora da quadra, o árbitro de linha ele avisa o árbitro principal e há um erro de rodízio. Então eu já escondi minha jogadora, tá certo? Para continuar no 4-2 com o levantador na 3, ele é em W. Só que a perninha do W, agora a perninha esquerda, ela está incompleta. Então o que eu faço? Eu pego o meu jogador da posição 3 e trago ele para ajudar na recepção. Ainda mantendo as posições de jogador 15, que está na posição 4, ela tem que estar mais próxima à linha lateral esquerda do que o jogador 8, que está na posição 3, e o jogador 15, que está na posição 4, tem que estar mais próximo da linha central do que o jogador número 18, que está na posição 5. Primeira regra, ok. O jogador 8, que está na posição 3, ele tem que estar mais longe da linha lateral esquerda do que o jogador 15, que está na posição 4.
mais longe da linha lateral direita do que o jogador 13 que está na posição 2 e mais próximo à linha central de jogo do que o jogador 10 que está na posição 6. Cumpriu todas as etapas, colocou a bola em jogo, o meu levantador ele vai correr para o centro para estar no local de levantamento. O jogador 8 vai fazer o ataque pela posição 4, o jogador 13 vai fazer o ataque pela 2. Supondo que a equipe de lá, a outra equipe, ela ganhou o rally, ou seja, eu tenho que me preparar com o meu jogador 15, né, que é o que está na posição 4 naquele momento, para fazer a troca. Então tocou na bola, ele vai para a posição dele. E assim continua até o final do rally. Tranquilo? Aí o que acontece? Quando o jogador 15 vai para a posição 3, eu tenho uma mesma movimentação de que quando o 7 estava na posição 3. Então eu vou repetir a mesma coisa do que quando o 7 estava na 3. Quando eu fizer um rodízio, o 15 vier para 2, eu vou fazer a mesma movimentação de que quando a 7 estava na 2. E quando eu fizer o rodízio e minha jogadora levantadora 7 voltar para a rede, eu vou fazer a mesma movimentação do que quando a jogadora 15 estava nessa posição. Sem mudança alguma. Tá certo? Então, a gente entendeu um pouquinho hoje, perdão, do que é esse sistema de ataque 4-2 com o levantador na 3, tá certo? Coisa. A gente só falou do sistema de ataque, só entendeu essas trocas. Por quê? E também um pouquinho do sistema de recepção com 5. Juntamente com o sistema de ataque e de recepção, a gente tem que encaixar um sistema de defesa, mas isso não vem ao caso agora. Tá certo? Espero que tenham aproveitado a aula, tenham uma ótima semana e nos vemos na semana que vem. Um abraço.